Olá, bem-vindos ao portal e-Cursos, o portal do conhecimento do tamanho do Brasil. Hoje, 26 de janeiro de 2013, você que quer ser um web designer ou um programador PHP profissional, está no caminho certo. Acesse o nosso canal no YouTube, inscreva-se e mantenha-se informado dos novos cursos, das novas videoaulas. Após assistir à videoaula, se você gostar, clique em gostei aqui embaixo da videoaula. Assim, você estará nos estimulando a desenvolver novos cursos, a criar novas videoaulas e disponibilizar para você de graça. Vamos então ao nosso curso de HTML. Na aula 012, nós vamos aprender a criar este formulário em página HTML. Então aqui nós vamos colocar nome, e-mail, vamos selecionar um departamento, vamos escolher uma cidade, vamos enviar um arquivo, ou vamos criar o local de envio de arquivo, de escrever uma mensagem e os botões. Tá ok? Então vou fechar aqui e vamos ao nosso Notepad++ para a nossa 12ª aula do curso de HTML. Eu vou começar aqui dentro do body com uma tag de título do nosso conteúdo, usando o H1. Então abri o H1 e fechei o H1. E aqui dentro do H1 eu vou colocar o nosso título aqui. Então, criando formulário em páginas HTML. Então aqui é o nosso título, né? Eu vou já pegar esse nosso título e vou dar um alinhamento nele com uma liner center e vou colocar aqui um background para ele, usando a subclasse Style. Vou botar aqui um background amarelo. E já vou dar aqui um espaçamento para ele de 5 pixels no padding. 5 pixels. Pronto. Então, vamos salvar o nosso documento e vamos observar no nosso navegador, o Firefox, como é que ele vai se apresentar. Então tá aí. Então, criando formulário em páginas HTML. Vamos voltar ao nosso pad++. Vamos agora estruturar o nosso formulário. Então, nós começamos com a tag form e fechamos a tag form. E aqui dentro das tags forms, nós estruturamos o nosso formulário. Então, antes, vamos agora aqui colocar um nome no nosso formulário. Então, name igual contato, por exemplo, vai ser o nome do nosso formulário. E vamos colocar aqui um action. Então, todo formulário tem uma ação. Por enquanto, nós vamos deixar a nossa ação em branco. E todo formulário tem um método. Esse método pode ser post ou pode ser get. Depois nós vamos verificar o método post. Hoje nós vamos
utilizar o método get. E vou colocar aqui também um enctype. O enctype vai ser igual. Deixa eu ver aqui o que é que tá certinho o enctype. É um P aqui, enctype. Então o nosso enctype vai ser um multiform, ou melhor, um multipart form data, né? Multipart form date. Isso porque no nosso formulário nós temos um campo de envio de arquivo. Então eu tenho que usar aqui o multipart form date. Pronto. Agora nós vamos na parte interna do nosso formulário e nós vamos precisar aqui de um nome. Vou dar um enter aqui. Vamos precisar aqui de um e-mail. Vou dar um enter. Nós vamos precisar aqui do departamento. Nós vamos precisar aqui também da cidade, né? Nós vamos precisar aqui também do anexo e da mensagem. Esses são os campos que nós vamos colocar no nosso formulário. Então, inicialmente, vamos para o campo nome. Então, o campo nome, eu vou usar aqui uma tag input. Então, a tag input, abrir e vou fechar a tag input. Pronto. Agora, dentro da tag input, eu vou chamar os meus atributos e os valores. Então, o name, que vai identificar o meu campo. Então, é o nome, né? Pode colocar nome direto. Então, nome. E ele é de um tipo. Então, o type dele é igual a texto. Ele é um nome com type igual a texto. E vou dar um value para ele. O valor, por enquanto, eu vou deixar em branco. Então, fizemos aí o nosso input nome, né? Como eu tenho outros campos, eu vou fazer já uma quebra de linha aqui usando a tag BR. Então, vou usar aqui 2 BRs, né? Pronto. Agora eu vou para o campo e-mail. Então, no campo e-mail, vai ser a mesma coisa aqui. Vamos usar a tag input name igual e-mail. Type vai ser igual, também vai ser texto. E o valor, o value, vou deixar em branco. Vou fechar a tag input. Pronto. Então já temos agora o nosso e-mail. Também vou colocar as quebras de linha. Então vou pegar aqui o BR em cima e vou copiar e colar aqui depois do nosso input. O nosso departamento, nós vamos usar um type diferente. Então, o nosso departamento, vamos usar a tag também input. Vou botar aqui o nome dele. Para identificar de cliente.
e vou botar um type radio e o valor vou deixar em branco por enquanto. Vou fechar a tag input e vou pegar esse meu input, vou copiar e vou colar ele 3 vezes, né? Apagou aqui, vamos copiar. Copiei e vou colar 3 vezes. 1, 2 e 3, né? E dentro aqui eu vou colocar os meus departamentos. Então vou botar aqui ouvidoria. Vou botar aqui atendimento. E vou botar aqui assistência. E dentro do nosso value, eu vou botar os mesmos nomes, só que em letras minúsculas. Ouvidoria, atendimento, assistência. E também não uso acento aqui, somente os nomes em minúsculos. Pronto. Então já coloquei os nossos inputs rádio. Vamos salvar aqui e vamos dar uma olhada lá como é que está ficando. Vamos atualizar o nosso navegador. Então aqui, ó, já apareceram os primeiros campos. Então o campo nome, o campo e-mail com seu input, ó, e o campo departamento. Então vamos agora aqui no campo cidade, anexo e mensagem. Vamos voltar ao nosso Notepad++ e vamos agora colocar a nossa cidade, né? Então vou até colocar aqui, selecione a cidade. Então, como é uma seleção, eu vou agora colocar uma tag de select. Então vou abrir o select e vou fechar o meu select aqui embaixo, ó. Então, abri ali o select e vou fechar aqui embaixo a minha tag select. E dentro dessa minha tag select, eu vou colocar agora os options. Então vamos lá. Vou botar aqui uma tag option. Fechar a tag. Option. E vou colocar aqui, dentro dessa tag option, vou botar o value igual, abre aspas e fecha aspas. Pronto. Vou complementar aqui a minha tag select e vou colocar o tipo e o nome desse select, né? Então, o nome dele vai ser cidade. É o nome que vai identificar esse meu campo. E o tipo dele, que é o type, vai ser texto. Então, ele vai ser em forma de texto. Então, fechamos aqui a nossa tag de select. Vamos pegar agora o nosso option
e vamos copiar ele aqui e duplicar uma vez, duas vezes, três vezes. Aqui dentro eu vou colocar o nome das cidades: Manaus, Fortaleza e Goiânia. Então observe que eu estou colocando entre as tags Option, né? Então tá. Agora eu tenho que pegar esses nomes das cidades e colocar dentro do value. Tudo em letra minúscula, né? E sem acento. Goiânia, Fortaleza e Manaus. Ok. Aqui dentro do meu primeiro opt, eu vou colocar um selecione a cidade. E vou deixar o valor vazio. Posso também colocar um 0 no value. Eu vou deixar vazio. Vamos salvar o nosso documento. E vamos atualizar o nosso navegador para ver como é que ele está ficando. Opa, aqui já apareceu, ó. Manaus, Fortaleza e Goiânia. Vamos voltar ao nosso Notepad++. E vamos pegar aquela quebra de linha aqui em cima, os dois BRs, que são duas quebras de linha. E vou colocar aqui depois do departamento, do último input do departamento. BR. Para vocês verificarem melhor, eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um Enter aqui após cada item do meu formulário, e aí fica mais fácil de vocês observarem. Então, sempre que acaba um item, eu dou aqui um BR duplo, né? Para dar um espaçamento. Mais à frente no curso de Tableless, nós vamos fazer esse espaçamento com o CSS. Por enquanto, vamos usar as tags de quebra de linha, BR. Pronto. Vamos salvar o documento e observar lá no nosso navegador se melhorou o aspecto do nosso formulário. Opa, já melhorou, ó. Tá certo? Então vamos voltar ao nosso Notepad++. Agora vamos botar o campo de envio de arquivo. Então vamos usar a tag input também. Vamos botar o name igual a imagem e vou botar um type igual a file, arquivo. Fechar aqui e fechar a nossa tag input. Pronto, então já temos o nosso campo de arquivo. Agora vamos para o nosso campo de mensagem. No nosso campo de mensagem, nós vamos colocar outro tipo de campo, que é o campo textArea. Então, abrir o campo textArea. E vou fechar o campo textArea, a sua tag. E dentro da nossa tag aqui de abertura do textArea, eu vou identificar, vou botar o name, que é mensagem. Vou botar o type aqui, que é texto, né? E vou botar aqui um número de linhas, rows, igual a 5 linhas. Pronto. Então colocamos aí
a nossa mensagem. Vamos salvar o nosso documento e vamos observar atualizando o nosso navegador. Então aqui já apareceu o nosso campo de mensagem. Vamos voltar lá e fazer a quebra de linha aqui no nosso campo de anexo. Então vou copiar aqui os dois BRs e vou colar aqui abaixo do anexo. E também já vou colar aqui abaixo do nosso campo mensagem. Vamos salvar o arquivo e vamos atualizar o nosso navegador. Pronto, tá aí. Então cada campo numa linha, né? Vamos estilizar então o nosso formulário, vamos centralizar aqui na página, dar uma cor de fundo para ele e fazer outras estilizações. Eu posso usar aqui, envolvendo o nosso formulário, a tag Center. Então a tag Center, abro antes do formulário, vou dar até um espaço aqui do H1. E depois do nosso formulário, eu fecho a tag Center. Com isso, eu já vou centralizar o meu formulário. Ó. Vamos salvar e vamos atualizar a nossa página. Opa, já estamos aqui com o nosso formulário no centro da nossa página. Vamos agora colocar aqui no nosso formulário os botões de ação, né? Então, eu tenho que botar um botão de enviar. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um input. Name. Enviar. E um value. Também de enviar. E vou colocar aqui o type, que é submit. É um botão de ação. Então vou fechar aqui e vou fechar a minha tag input. Pronto. Então vamos salvar o nosso documento e vamos atualizar o nosso navegador. Então já aqui apareceu o nosso botão de enviar, né? Vamos botar também um outro botão aqui, que é um botão para limpar o nosso formulário. Então vou abrir a tag input, vou botar o nome aqui, name, reset. Vou botar aqui o valor, o value, igual. Vou botar limpar, né? Então limpar, e aqui também no nome eu vou botar limpar. E vou botar um type que vai ser o reset. Ele é do tipo reset, resetar. Então ele vai fazer a limpeza do nosso campo. Fechei aqui o início da tag. E vou fechar a minha tag input. Ok. Então, vamos salvar o nosso documento. E vamos atualizar o nosso navegador. Então, está aqui o botão de enviar e o botão de limpar. Vamos estilizar um pouco mais o nosso formulário agora. Então, aqui dentro da tag Read, que é o cabeçalho do nosso projeto, da nossa página, eu vou abrir a tag Style. Abrir e vou fechar. Então, abri a tag Style e fechei a tag Style. Dentro da tag Style, eu vou agora formatar o meu formulário. Então, form, abre chaves e fecha chaves. Vou botar um tamanho do meu formulário de 500 pixels. Então, o width dele vai ser 500 pixels. Vou colocar um background
para o meu formulário. Background vai ser F4, F4, F4. E vou colocar uma borda no meu formulário. Então, border vai ser de 2 pixels, solid, e vou botar 33, 33, 33. Vamos ver já como é que vai ficar o nosso formulário. Vou salvar o documento e vou atualizar a nossa página. Opa, olha aí, então já começamos a estilizar o nosso formulário, né? Então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos formatar os campos de input. Então, como estão dentro do nosso formulário, primeiro eu vou chamar a pseudoclasse aqui, form, né? Então, form, input, e eu tenho vários inputs aqui. Tem um input tipo texto, aqui ó, input tipo texto, e input tipo rádio. Então, eu vou diferenciar aqui esse meu input. Então, vou dizer aqui que é um input type igual a text. Então, ele é do tipo texto. Então, entre colchetes, agora abre chaves e fecha chaves. E vou formatar o meu input. Vou colocar aqui um IDIF para o input de 300 pixels. Pronto. E vou dar uma margem esquerda, margem left, de 10 pixels. Vamos salvar o nosso documento e vamos atualizar o nosso navegador. Então tá aqui, ó, o nosso campo de input já com 300 pixels e um espaçamento aqui de 10 pixels do nome para a caixa de input. Vamos continuar agora estilizando a nossa caixa de mensagem, né? Então vamos lá, chamar o nosso form e a nossa textiária. Vou colocar aqui na nossa textiária também um IDIF de 300. Pixels. Vou botar aqui um display block. Ele vai ser um bloco único. E vou colocar aqui uma margem para separar ele dos demais elementos superiores e inferior. Margem de 5 pixels. Vou salvar o nosso documento e vou atualizar o nosso navegador. Então tá aqui nosso campo de texto e um espaçamento entre a parte superior e a parte inferior de 5 pixels, né? Então vamos continuar a nossa formatação. Vamos colocar aqui no nosso form um pad e uma fonte para diferenciar aqui. Então dentro do nosso form aqui eu vou colocar um padding para ele de 10 pixels e vou colocar uma fonte, e essa fonte ela vai ser bold de 16 pixels, Arial. Vamos salvar o nosso documento e atualizar o nosso navegador. Olha aí, então já começou a ficar melhor aqui, né? O nosso formulário. Vamos também estilizar aqui esse background do nosso título da página. Então, vamos voltar lá. Eu havia feito aqui
a formatação inline dentro da própria tag. Agora eu vou fazer aqui em cima, vou chamar o H1. Também posso continuar fazendo lá, mas eu vou fazer aqui só para vocês observarem. Então, vou dar um tamanho aqui para ele de 500 pixels. Ou melhor, 500 pixels, vamos ver, 500 pixels. E vamos botar uma margem para ele de 10 pixels. Alto. Vamos salvar o nosso documento e vamos atualizar o nosso navegador. Então tá aí, ó. Estilizamos mais o nosso título do formulário aqui, da nossa página, né? Mas vamos aumentar um pouco mais aqui o tamanho para ele encaixar certinho. Então vamos botar aqui 650. Vamos salvar e vamos observar atualizando a nossa página. Agora ficou bem certinho, né? Pronto. Então, dessa forma, nós construímos o nosso formulário e estilizamos o nosso formulário, né? Vamos ver se precisa mais alguma coisa aqui. Não, agora acho que está tudo certinho. Se consigo selecionar, tá certo. Aqui também tá certo. Só que agora aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui o valor 0 lá no nosso select. Então aqui vou botar um valor 0. Vou salvar. E vou limpar aqui o nosso campo. Pronto, agora selecione a cidade. O nosso formulário agora está completo, né? Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Então vamos preencher o nosso formulário. Vamos botar aqui o meu nome, Wilson Marques. Vou botar aqui o meu e-mail, Wilson90eng. Vou selecionar aqui o departamento ouvidoria. Vou selecionar a cidade aqui como sendo Manaus. Vou selecionar um arquivo para enviar. Vou botar essa minha foto aqui. E vou colocar uma mensagem aqui, ó. Olá. Este é o nosso formulário em HTML. E como nós utilizamos aqui, ó, no nosso formulário, no Notepad++, o método get, quando eu enviar o meu formulário, os meus dados irão aparecer aqui na barra de endereço, que a gente chama de URL. Então, irá aparecer aqui na URL. Vamos lá, vamos enviar os nossos dados do formulário. Então tá aqui, ó, nome Wilson Marques, e-mail wilson90eng@hotmail.com, cliente vai para a ouvidoria, cidade Manaus, imagem, o caminho da minha imagem, o nome da minha imagem, JPG, e mensagem, olá, este é o nosso formulário em HTML, enviar. Então, os nossos dados foram enviados. Então, nosso formulário está completo e funcionando. Mais à frente, nós vamos, numa outra aula, observar o que fazer agora com esses dados, como tratar esses dados. Tá ok? Então, essa foi a nossa 12ª aula, criando formulário em páginas HTML. Espero que tenham gostado da videoaula. Continuem acessando o nosso canal no YouTube. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se
e mantenha-se informado dos novos cursos e das novas videoaulas. Ao assistir a nossa videoaula, clique em gostei, pois dessa forma estará nos estimulando a produzir novos cursos, a disponibilizar novas videoaulas de graça para você. Um forte abraço!